Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e esse é o curso de Eletrocardiografia Básica. Nós estamos na aula de número 5, derivações como pontos de observação. Como eu havia prometido para vocês, eu vou trazer hoje uma visão de todas as 12 derivações como pontos de observação a partir da localização dos seus eletrodos, ou se nós preferirmos, como vimos falando, das suas cargas de prova. Muito bem, então pessoal, eu quero começar apresentando para vocês aqui uma arte nossa, o homúnculo eletrocardiográfico. Apelidei aqui de homúnculo eletrocardiográfico by Amorim, porque ele resgata bem essa ideia, pessoal, que a gente quer passar para vocês, né? Olha só, então na última aula nós trabalhamos a ideia de que o impulso elétrico sobre a superfície do coração nada mais, nada menos é do que um fenômeno que corresponde a um influxo de cargas positivas em fuga, um trânsito de cargas positivas. Então eu representei aqui nesta região central, que mimetiza de uma forma bastante grosseira a topografia do sistema de condução do estímulo cardíaco. Eu representei como cargas negativas e toda a região em derredor como positiva. Vocês se lembram bem que em condições normais, sob ritmo sinusal, o nosso disparo do impulso a partir da função de marca-passo do nosso sinusal acontece exatamente aqui. Então vamos nos lembrar que essa área fica primeiramente negativa e há uma corredeira desse impulso, como eu disse, como se fosse uma corredeira de cargas positivas em fuga, não é? Então, para todas as direções, pessoal, representadas aqui por essas múltiplas setas, para todas as direções haverá transformação de negativo, de positivo e negativo, de positivo e negativo, de positivo e negativo, de forma que será sempre um fluxo de cargas positivas em fuga. Agora preste atenção num detalhe, você precisa lembrar de que a visão dessas cargas, dos vetores resultantes dessas cargas, vai depender da visão das derivações. Então aqui eu coloquei de uma forma bastante sinóptica e eu queria que você me acompanhasse aqui. Nós falávamos na aula passada de D1, quando eu coloco o eletrodo negativo no braço direito e o eletrodo positivo no braço esquerdo. Eu quero apresentar para vocês D2, quando eu coloco o braço direito negativo, perna esquerda positivo. D3, quando eu coloco no braço esquerdo negativo e na perna esquerda positivo. Então veja só, quando eu tenho uma derivação nesse sentido, braço direito negativo, braço esquerdo positivo, eu tenho D1. Quando eu tenho braço direito negativo, perna esquerda positiva, nós temos D2. Quando tenho braço esquerdo negativo, perna esquerda positivo, eu tenho D3. Então, pessoal, vocês se lembram, se ainda tem alguma dúvida, volta lá na aula passada para que vocês entendam esse trânsito do vetor resultante, que é resultante desse conjunto de múltiplos vetores em célere movimentação sob o olhar, pessoal. Cada derivação precisa considerar o conjunto de vetores, ou melhor, a resultante vetorial do conjunto de vetores que estão no trânsito, na linha daquela derivação. Então D1, retomando o exemplo da aula passada, não toma muito conhecimento do que acontece aqui embaixo, porque ele vai ver o fenômeno do vetor cardíaco médio nesse trânsito do delineamento horizontal proposto pela derivação. A mesma coisa quando eu considero D2, a mesma coisa que quando eu considero D3. De forma, pessoal, que a direção do vetor vai ser sempre voltada para um dos polos da derivação, normalmente os polos positivos. A VR faz exceção a essa regra, né? Então eu coloquei aqui como olhos, como pontos de observação, a visão das mais variadas
derivações. Então eu já disse para vocês que D1 tem um olhar lateral esquerdo alto. Então eu coloquei aqui e não precisa decorar. D1 sempre verá o vetor de despolarização vindo em sua direção. No momento em que eu coloco negativo no braço direito e positivo na perna esquerda, na construção de D2, eu tenho então essa visão em diagonal a partir da posição inferior, ou seja, D2 sempre enxergará o vetor resultante do conjunto de vetores do fenômeno de despolarização cardíaca, sempre enxergará como um vetor que caminha em sua direção. Da mesma forma D3, pessoal, só que com posição um pouquinho mais verticalizada. D3 vai enxergar nesse rio de vetores, vai enxergar o vetor médio daquilo que acontece na sua linha de atuação. Volto a repetir, ficou dúvida, volta lá na aulinha anterior que você vai conseguir compreender tranquilamente. E aí, pessoal, alguém teve ideia? Nós vamos contar essa historinha na aula de História da Eletrocardiografia. Alguém teve ideia de aproveitar o sinal unipolar aumentado das derivações advindas do braço direito, braço esquerdo e perna esquerda? Então, nós temos AVR, AVL e AVF, são as chamadas aumentadas, elas não criam dipolo com nenhuma outra derivação como fazem as bipolares, elas são sinal aumentado daquele membro. Então olha comigo, AVR tem um olhar superior direito, então ele está sempre olhando do alto e da direita e na sua ótica o vetor estará sempre fugindo dele, ok? A AVL tem uma visão muito parecida com a visão de D1, e ao passo que a AVF tem uma visão muitíssimo parecida com a visão de D3, e agora você já sabe disso, você já entendeu isso. Muito bem, então quando eu aproveito o meu eletrodo de carga positivo, minha carga de prova no braço direito, eu crio a VR, no braço esquerdo eu crio a VL e na perna esquerda eu crio a VF. Você pode me perguntar então que fio que a gente liga na perna direita, e eu vou responder que a gente liga o fio terra do aparelho eletrocardiográfico. Pessoal, isso cria um outro conceito por demais importante quando a gente considera derivações como pontos de observação. E nós vamos dar muita ênfase a esta forma de abordagem quando falarmos de síndrome coronariana, de topografia de infarto. Mas já vai aqui um conceito que é muito importante. Olha só, nós criamos, a partir dessa visão que as derivações têm, nós criamos áreas de visão. Então, os átrios são melhor enxergados por D1. Vamos conferir. Olha o olhar de D1. Aqui o meu homúnculo é meio aleijão, mas o D1 tem uma visão muito direta dos fenômenos atriais. O mesmo podemos dizer de AVR, afinal, veja a posição privilegiada de AVR. A AVR é uma derivação que muitas vezes nós não valorizamos, mas deveríamos fazê-lo. A AVR tem uma ascendência visual, uma observação privilegiada dos fenômenos dos átrios, particularmente átrio direito, devido a essa posição sua alta e voltada a partir da direita. Muito bem. Falando de ventrículos, pessoal, nós temos que a parede septal é bem visualizada por V1 e V2. Por falar nisso, antes de continuar aqui, eu preciso, já ia me esquecendo, eu preciso recordar com vocês as derivações do plano transversal ou do plano precordial, por isso mesmo conhecido como derivações precordiais. São derivações unipolares, pessoal, tal qual a VR, a VL e a VF. Olha só, então são eletrodos colocados diretamente sobre o precórdio em área de projeção do coração. Elas são numeradas de V1 até V6. Depois tem algumas Vs especiais que posteriormente nós vamos trabalhar também. Olha só, V1 é quando eu coloco o eletrodo de prova, minha carga de prova,
no quarto espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. Então, no espaço ali paraesternal, junto da borda. E aí você pode dizer assim, caramba, como é que eu chego no quarto espaço intercostal? Você pode simplesmente contar os arcos costais, desde o primeiro. A palpação do primeiro não é tão facilitada assim na maior parte dos indivíduos, devido à presença da clavícula. Então eu vou ensinar para você uma técnica interessante, uma técnica eficaz, rápida, prática. Você coloca o dedo na fúrcula do paciente. Então a fúrcula é uma incisura que, se você observa, na parte posterior, ou melhor, na parte superior do manúbrio. E aí, caminhando, deixando o seu dedo escorregar na linha mediana, você vai encontrar uma linha transversal. Essa linha transversal, pessoal, demarca a articulação do manúbrio com o corpo do externo. Manúbrio, que vem do latim manúbrio, que quer dizer empunhadura, né? O anatomista romanticamente visualizou o externo como uma espada, e o manúbrio é onde se empunha a espada, daí esse nome. Olha só, então fazendo escorregar o dedo a partir da fúrcula inferiormente, caminhando pela linha mediana, vamos nos dar com uma linha transversal, ângulo de Louis, um ângulo de aproximadamente 170, 175 graus, que mostra a articulação do manúbrio com o corpo do externo. O próximo espaço intercostal, abaixo do ângulo de Louis, é o segundo espaço intercostal. Agora ficou fácil. Mais um terceiro, mais um quarto espaço intercostal. Então, no quarto espaço intercostal, junto da linha paraesternal direita, nós vamos colocar o eletrodo de V1. Devo dizer para vocês então que o V1, assim como todas as derivações precordiais, tem uma visão direta a partir daquele posicionamento que o caracteriza. V2 então é colocado no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda, então na linha que bordeja a limitação esquerda, o limite esquerdo do corpo do externo. Muito bem, após colocar o eletrodo de V2, a gente pula de propósito, olha o mnemônico, pula V3, e porque pulamos V3, nós pulamos também de espaço intercostal, recurso mnemônico para não esquecermos. Olha só, então estamos agora no quinto espaço intercostal, para dele não mais sairmos. Quinto espaço intercostal, no cruzamento com a linha hemiclavicular ou linha mamária. Cuidado nos casos em que observa-se pitose de mama, porque isso pode trazer uma certa distopia do nosso eletrodo. Olha só, na linha hemiclavicular, cruzando com a linha, ou melhor, com o quinto espaço intercostal, nós temos a derivação V4. Vamos resgatar o nosso pulo. A meio caminho entre V3 e V4, nós vamos posicionar nosso eletrodo de V3. Ao fazê-lo, nós acabamos de posicionar um eletrodo em cima de um arco costal. É a única derivação precordial que não é posicionada em espaço, e sim em um arco costal. Continuando, nós temos V5, não mais saímos do quinto espaço intercostal. Agora, linha axilar anterior. Se você tem dúvida onde fica a linha axilar anterior, guie-se pela borda lateral do músculo peitoral maior. Ele demarca a linha axilar anterior. Se ainda ficar dúvida, peça ao paciente para oferecer resistência a uma tentativa sua de abdução do braço. O músculo peitoral maior ficará retesado, mostrando para você a delimitação da linha axilar anterior. Finalmente, pessoal, V6, nós vamos posicioná-lo no quinto espaço intercostal, dele não saímos mais. Linha axilar média. Giovano, como é que eu encontro a linha axilar média? Fácil, é uma linha imaginária que divide o cavo axilar em duas cavidades iguais. Ok? Muito bem, então temos o posicionamento, pessoal. E já que falamos sobre derivações como ponto de observação, eu quero dizer para vocês então que as derivações precordiais têm pontos de observação a partir do seu posicionamento. Então, voltando aqui, por isso que eu precisava daquele resgate, voltando aqui, eu tenho que a parede septal, ela é bem visualizada pelas derivações altas e à direita, V1 e V2,
mostra bem parede septal. Já a parede anterior, ela é bem vista por V3 e V4. Então, parede anterior, já que ele tem essa posição bem centrada, topograficamente ele voltado com a parede anterior livre do ventrículo esquerdo, nós temos então que V3 e V4 mapeia bem, observa bem, cobre bem esta área. A associação dessas 4 derivações me permite, pessoal, a observação da parede anteroseptal. E a parede anteroseptal é importante porque ela tem alguns aspectos de irrigação em comum. Normalmente o acometimento de uma arrasta o acometimento da outra. Veremos isso oportunamente. Finalmente, pessoal, parede lateral, dividida em lateral alta, sob a visualização de D1 e AVL. Percebam como não precisa decorar, pessoal. Olha aqui, ó, D1 e AVL olhando do alto à esquerda. Parede lateral alta. E a parede lateral baixa fica ao encargo de quem está olhando de lateral e do lado baixo, em posição baixa V5 e V6. Então, lateral baixa V5 e V6, lateral alta D1 e AVL. A união dessas 4 derivações, nós temos a cobertura de toda a parede lateral. Muito bem, finalmente a parede inferior do ventrículo esquerdo é bem mapeada, é bem visualizada pelo conjunto tríplice de D2, D3 e AVF. Então são os responsáveis pela cobertura da parede inferior. Vejam, pessoal, quando a gente se vale desse artifício dos olhinhos, nós não precisamos decorar. Fica lá, parede inferior, D2, D3, AVF. Não, entenda! É muito mais fácil que decorar. Você facilita o trabalho cerebral e a qualquer momento você evoca isso, só lembrando do posicionamento que essas derivações têm. Muito bem. Finalmente, ventrículo direito. O ventrículo direito, senhores, é muito bem visto por AVR, por ter essa visão voltada para o lado direito. Também é visto por V1 e V2, afinal V1 e V2 observam da banda direita os fenômenos precordiais, bem como de V3R e V4R. Nós vamos oportunamente voltar a falar de V3R e V4R, bem como derivações como V7 e V8, mas por enquanto eu quero dizer para vocês que V3R e V4R guardam os mesmos reparos anatômicos, os mesmos referenciais que nós utilizamos para V3 e para V4, só que voltado para o lado direito. E antes que alguém me pergunte, Giovanni, por que não tem V1R, V2R? Por que você pulou direto para V3R? Pessoal, muito fácil, porque V1R é coincidente com V2 e V2R é coincidente com V1. Estaremos chovendo num molhado, por isso não existe V1R e V3R, sim não existe V1R e V2R, e sim V3R e V4R, tá? Então essa é a visão, pessoal, que a gente gostaria de passar para vocês das derivações como pontos de observação. Memorizem a posição do homúnculo eletrocardiográfico, memorizem a posição dos pontos de observação das derivações, mas não deixe de memorizar, não deixe de entender antes de memorizar, né? Então é importante que a gente grave isso aqui na nossa cabeça. Na próxima aula, isso será um recurso, isso será um fundamento extremamente importante para que demos os próximos passos no nosso curso de eletrocardiografia básica. Tá dado o recado, pessoal? Então, derivações como pontos de observação. Princípio absolutamente necessário no momento que nós nos dispomos a entender eletrocardiografia, analisar traçados, laudar e a partir daí usar esse interessante recurso como exame subsidiário no diagnóstico e na condução clínica de nossos pacientes. É isso aí, pessoal, eu quero agradecer pela presença, eu quero agradecer o prestígio de vocês que nos têm acompanhado até aqui. Se valeu, deixa aí o seu like, ativa o sininho para você receber a notificação das nossas novas postagens. Aulas em seguida virão aí uma atrás da outra, vocês poderão acompanhar isso. E não deixe também de se inscrever, tudo isso, pessoal, para que a gente possa ter ao máximo as funcionalidades aqui desse canal.
Um abraço a todos e até a próxima aula.